Pai do Senhor, meus amados, é com muita satisfação e alegria que estamos participando desta pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Hoje estaremos falando da lição de número 7, que traz por título Perdoamos porque fomos perdoados. Com o textuário dessa lição se encontra em Mateus, no capítulo 18, no versículo 35, que nos diz assim: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. A verdade prática, assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Essa lição também, amados, ela traz objetivos gerais que são sublinhar a importância do perdão, tendo como referência o fato de termos sido perdoados por Deus. Então, essa é o objetivo geral sobre esta lição. Também nessa lição nós temos objetivos específicos que são interpretar a parábola do credor incompreensivo, ilustrar o grande favor que recebemos de Deus e também sensibilizar, demonstrando o nosso compromisso em perdoar, porque fomos perdoados. Então, como já foi citado, nós iremos falar sobre o perdão. Não do perdão de uma maneira de troca, como um escambo. Eu simplesmente vou te perdoar, porque se eu não lhe perdoar, eu vou ter uma condenação eterna. Mas eu quero falar do perdão na questão de que eu preciso perdoar e vou perdoar de coração aberto, voluntário, porque eu também fui perdoado. Então isso difere muito. Não é uma troca, simplesmente uma troca. Eu tenho que fazer por um medo, né? Mas eu tenho que fazer isso porque é um mandamento do Senhor. E eu compreendo que é uma verdade bíblica, é um querigma da pregação do Evangelho do Senhor. Então, se todos nós dizemos que servimos a Cristo, e se estamos em Cristo, o perdão é algo que já vem intrínseco nisso e deve ser feito de todo o coração e de bom grado. O perdão deve ser feito na ótica divina e temos que ser como imitadores de Cristo, como Paulo relata lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo de número 1. Paulo, sendo um exemplo em Cristo, fala assim, sede meus imitadores como eu assim sou de Cristo. Então nós que estamos em Cristo precisamos seguir o exemplo dele em perdoar também o nosso próximo. Como eu já disse, se somos cristãos, devemos fazer o que o nosso Mestre nos fez e nos faz a todo dia, porque nós falhamos com Ele, nós pecamos e Ele está em todo tempo pronto a nos perdoar. Na primeira carta de João, no capítulo 2 e 6, nos fala assim: aquele que diz que está nele, ou seja, em Cristo, também deve andar como Ele andou. Então isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque muitas pessoas que se dizem estar em Cristo, ou que fazem parte do reino de Cristo, ou que é um cristão, segue muitos ritos, segue muitas, como posso dizer, ele consegue seguir agendas, questões, mas quando chega no ponto prático do cristianismo, que é o perdão, um deles, ele não consegue fazer. Então nós queremos incentivar você que nos assiste a entender que se de fato seguimos a Cristo, o perdão deve ser dado. Embora que o texto traga por título como a parábola do credor incompassivo,
a mensagem central que o Senhor quer nos passar é uma mensagem de perdão entre os irmãos, né? Essa koinonia. Então, ou seja, nós que estamos em Cristo precisamos viver e permanecer em comunhão, perdoando uns aos outros, como também está relatado no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 34 e também o verso número 35. Jesus nos fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus amados, olha que coisa linda que o Senhor nos coloca. Um novo mandamento, ou seja, o que Cristo nos traz em relação ao seu reino é muito maior do que meros mandamentos. É muito maior do que não pecar, é muito maior do que não adulterar. Ou seja, ele é mais profundo. Enquanto a lei pede para não fazer, não praticar, Cristo ele já fala: olha, se por acaso você pensar, ou se por acaso no seu coração você conceber qualquer mau intento contra o seu irmão, então, ou seja, estar no reino, permanecer no reino de Cristo, fazer parte dele, vai muito além. Então o perdão ele deve ser em todo tempo, e a igreja precisa disso, para que a igreja possa caminhar saudável e triunfante. Meus amados, outro ponto também que é importante que você que nos assiste entenda, é que o capítulo de Mateus, o 18, ele traz grandes itens, grandes coisas que remetem ao ponto ético cristão. Eu acho isso maravilhoso porque são qualidades que devem caracterizar a relação pessoal entre os cristãos. E aqui eu listei alguns deles, e que nesse capítulo 18 você consegue enxergar que Cristo ele pede para que sejamos humildes, ele pede para que tenhamos responsabilidades, sejamos responsáveis, fala também sobre renúncia, vai falar sobre disciplina, comunhão e espírito de perdão, que esse é o foco da nossa lição de hoje. E é nisso que nós vamos ter, o perdão. Então, ao fazermos parte da nova comunidade, por intermédio da aceitação de Cristo como nosso Senhor e Salvador, deixamos para trás as coisas do passado e passamos a viver uma nova vida, como relata Romanos no seu capítulo 6 e versículo de número 4. Quero ler para os amados aqui, que nos fala assim. Romanos 6, versículo de número 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Estar em novidade de vida é na conduta, é na maneira de se portar, de se vestir e nas atitudes de perdoar aqueles que falharam conosco. Então, nós vamos abordar esse tema e vamos tratar sobre esse perdão maravilhoso que Cristo nos deu e que nós também precisamos repassar aos nossos irmãos em comunhão com Cristo. Nós vamos entrar no tópico de número 1, que vai falar sobre a interpretação da parábola do credor incompreensível. Como eu já disse, estamos em novidade de vida, e fazer parte desse reino de Deus e fazer parte desse novo ambiente vai exigir de nós exatamente isso: perdão. E para alguns o perdão não é fácil, mas a questão é que em Cristo e por meio do Espírito Santo de Deus, isso é possível.
porque é Ele que vai nos nortear, é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos capacitar. Então, ao estar no reino, é importante entender que o reino de Deus possui valores diferentes das instituições terrenas. Primeira coisa, no reino de Deus o humilde é o maior. O fraco, quando eu digo fraco, não é aquela pessoa que vive em pecado, mas o fraco é aquele que depende de Deus para todas as coisas. E esse fraco, ele é o forte. E que aquele que perde, no reino de Deus, ganha. E sendo assim, é totalmente diferente, é antagônico a visão do reino e a visão terrena. Então, para quem faz parte desse reino, o perdão deve ser liberado sim, em todo o tempo. E quando nós olhamos no texto, Pedro ele se aproxima de Jesus, lá em Mateus 18, no versículo 21, Pedro fala assim: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? O interessante é que Pedro faz uma pergunta e ele mesmo responde essa sua pergunta. Mas note que a resposta que Pedro dá, ele acrescenta alguma coisa aí, porque ao olharmos para a tradição rabínica e para a questão judaica, eles já entendiam e sabiam sobre a questão do perdão. Eles tinham até quantas vezes perdoar? Para eles, até 7. Perdão. Para eles, até 3. Até 3 vezes era a quantidade em que Deus perdoava alguém. Uma base para isso está lá no livro de Amós. Só para nós entendermos. Amós, no capítulo de número 2, no versículo de número 6, nos fala assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Então, amados, para o judeu, ele entendia que deveria perdoar alguém até 3 vezes, porque essa era a quantidade de vezes que Deus perdoava alguém. E aí Pedro, para se justificar diante de Jesus, ele dobra esse número de vezes e acrescenta mais uma aí, dizendo, olha, até 7. Mas a resposta do Senhor para Pedro o surpreende, porque Jesus fala, olha Pedro, não somente 7, mas 70 vezes 7. Amados, esses valores não quer dizer que eu devo perdoar meu irmão só 490 vezes, não. Ou ter um número limitado de perdão. O que Cristo quer colocar aqui é que eu devo perdoar de modo infinito, da mesma maneira como Ele nos perdoa a todo tempo. Porque fazemos parte de um reino maior, do reino de Deus. Lembra que eu falei? O reino de Deus tem um valor diferenciado. Ele exige transformação, existe mudança. O reino de Deus, ele vai além das expectativas humanas. Verdade é que o ser humano não consegue perdoar como Deus. Isso é fato, né? O perdão divino é totalmente diferente do perdão humano. Mas como o próprio Jesus nos dá o exemplo, devemos seguir o exemplo do Senhor em perdoar o próximo. O que não podemos perder de vista aqui, e nessa parábola é algo maravilhoso isso, é que quando Pedro ele faz essa pergunta, Jesus ele atua com uma parábola, a parábola do credor. E existe um credor, existe um senhor e existe um conservo. Tanto o conservo quanto o credor, ou servo desse senhor, eram pessoas que cuidavam dos bens dos seus senhores. Então, ao olhar para as Escrituras, a gente consegue ver que há um rei e que ele vai verificar as contas, ele vai fazer a prestação de contas com esse seu senhor. E na Bíblia nós encontramos esse senhor como um sátrapa. E esse sátrapa, nós entendemos e vemos que ele é como se fosse um governador daquela região. Mas
ele não deixava de ser um escravo, um servo, ele tinha que prestar conta. Ele era um servo, vamos colocar assim, elitizado. Ele tinha uma condição de vida melhor, mas mesmo assim ele era um escravo, ele servia a um senhor. E o que aparece nessa parábola, como ele era um sátrapa, um governador, ele cuidava das finanças do rei, recolhia impostos, dentre outras coisas, ele podia fazer empréstimos. E aí que entra a grande questão. Ao fazer as contas, o Senhor observa que esse sátrapa, este credor, devia ao seu rei. E aí foi dada a ordem de que ele deveria pagar, mas de que maneira? Sendo preso. Não somente ele, mas como toda a sua família. E sabendo da generosidade do rei, esse sátrapa, esse servo, ele se coloca aos pés do rei, ele se humilha, ele pede perdão e informa que iria pagar tudo quanto ele devia. E diz a Sagradas Escrituras que, ao sair da presença do rei, esse servo encontra com o seu conservo e cobra automaticamente também o que esse conservo lhe deve. Só que, surpreendentemente, esse sátrapa não concede o perdão. Da mesma maneira, no mesmo texto, esse conservo pede perdão, a misericórdia, mas não lhe é concedido, ele é preso. E aí, meus amados, que vai entrar o ponto focal dessa lição. Perdoamos porque fomos perdoados. A lição ela vai englobar o perdão que Deus providenciou para nós, para a humanidade, que esse credor não teve compaixão do seu conservo. A quantia desse conservo era irrisória em relação ao que esse sátrapa devia. Enquanto um devia 100 dinheiros, que é um valor irrisório, o outro devia a quantia astronômica de 10.000 talentos. Então Jesus faz uso dessa parábola para mostrar que o Rei Maior, o Rei dos Reis, ele perdoa independentemente do quanto, desde que estejamos com o coração voluntário e arrependido das nossas falhas. Mas para que isso aconteça, também devemos perdoar aqueles que nos têm feito algum mal. O interessante que ao olhar para o tempo imperfeito no grego desta passagem, a gente consegue enxergar que a tradução de implorava indica uma ação continuada, ou seja, o conservo continuava a implorar diligentemente, mas em vão. Nota-se também algumas outras diferenças nos dois casos. No primeiro, teria sido impossível ao sátrapa pagar o débito, e assim precisava mais de perdão do que o conservo. No segundo caso, o conservo poderia pagar a sua dívida. Com o fato da quantia ser menor, ele precisava só de um tempo para pagar, que ele conseguiria pagar. Então, ou seja, a palavra do último em conseguir pagar a sua dívida era muito mais verdadeira do que a do primeiro, porque o primeiro não conseguiria pagar, mas ele foi perdoado. E ao invés de conceder o perdão, ele manda prender o seu conservo e toda a sua família. Meus amados, aqui entra esse ponto crucial para o cristianismo. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Se olharmos, será que todas as nossas transgressões nós conseguiríamos pagar com os nossos próprios recursos? Certo que não. Mas Deus envia seu Filho Jesus Cristo como exemplo para nós, e Ele nos perdoa. Tudo que era contrário a nós já foi pago por Cristo, e assim também devemos fazer. Coisas por menores que nos fazem, que muitas vezes não conseguimos perdoar e achamos perdoados por Deus. Será que naquele dia teremos o perdão
no Senhor? Porque, como nesse exemplo aqui, este homem já estava perdoado, já tinha por certo que estava perdoado, e usa de toda a sua força para com seu conservo, mas ele, por sua infelicidade, o rei descobre, vai atrás e exige dele, como fala no versículo 33, capítulo 18: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Verso 35: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Meus amados, o perdão, ele é libertador. Libertador para quem perdoa, libertador para quem recebe o perdão. E é algo assim que não tem comparação para esse mundo decaído, e que o cristão, por meio do Espírito Santo, deve de toda forma atuar e agir. A recusa em perdoar volta-se para o segundo quadro da parábola. Jesus diz que um homem com servo, com aquele cujo débito era impagável, devia a quantia de 100 dinheiros ao seu servo. Isso era exorbitante, como já disse, mas no caso ele não perdoou. E ao não perdoar, é cobrado dele toda a sua dívida. Em Cristo, Deus pagou as nossas dívidas. Então a palavra de Deus deixa claro que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6:23. E do mesmo modo ele ensina que todos somos pecadores. Isso é um ponto muito interessante. Se nós olharmos tanto para o sátrapa quanto para esse conservo, os dois estavam em pé de igualdade, deviam, eram devedores. Um maior, outro menor, mas devedores. Um se achou justificado, enquanto que para com o outro ele usou de toda a força. Muitas vezes é o que acontece em nosso meio, e a igreja não pode caminhar dessa forma. É bom lembrarmos que até mesmo nós, os que servimos a Cristo, outrora éramos mortos em delitos e pecados, como está em Efésios 2:1. E justamente por causa de nossos delitos e pecados que contraímos uma dívida impagável. Assim como aquele servo que devia 10.000 talentos, nós não poderíamos pagar nossa dívida para com Deus. E essa dívida exigia um sacrifício de sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O Senhor já pagou aquilo que de maneira alguma poderíamos ter feito. Como tem sido o nosso trato com os nossos irmãos? Temos agido de mesmo modo? Olho por olho, dente por dente? Isso já foi abolido lá atrás. O próprio Cristo fala: olha, todo e qualquer um que lhe bater a face, lhe oferece a outra. Porque estamos num outro ambiente, num outro momento, estamos em Cristo. E isso exige renúncia, como coloquei aos amados. Ou seja, essa parábola, tanto no capítulo 18, traz o quê? A questão da humildade, a responsabilidade, a renúncia, a disciplina, a comunhão, o espírito de perdão. Isso são características de cristão. E devemos usar isso para alcançar outras vidas, porque é por meio de exemplos que o mundo é alcançado. Uma vez perdoado agora, temos que seguir adiante. Se a misericórdia é uma marca do ministério de Cristo, deve ser também uma marca de seus seguidores. Por isso, no Sermão do Monte, a misericórdia é apontada como uma das características dos discípulos do reino. Mateus 5:7. A oração do Pai Nosso também, ela traz isso muito claro. Se nós queremos ser perdoados, é do mesmo modo que perdoamos aquele que nos ofende. Foi o exemplo que Cristo nos deixou. Então, ou seja, o perdão é algo fantástico e maravilhoso que um dia foi entregue a nós e deve ser repassado a toda e qualquer pessoa. Assim, não podemos endurecer o coração para com aqueles que nos devem,
Uma vez que Jesus jamais agiu dessa maneira, antes devemos tomar cuidado, pois a ênfase no juízo será proporcional à ênfase na misericórdia. Tiago, capítulo 2, nós temos essa passagem, eu quero ler com os amados, Tiago, capítulo 2, versículo de número 13, nos diz o seguinte, Tiago 2 e 13, nos fala assim, 2 e versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ter misericórdia é estar na situação do outro, é se compadecer. Cristo, Ele tomou o nosso lugar, Ele sentiu nossas dores, sabia que de maneira alguma conseguiríamos pagar. E Ele, como Deus, fez isso. É importante que a igreja compreenda isso para que a igreja possa caminhar cada vez mais saudável, forte, firmada em Cristo, perdoando uns aos outros e mostrando ao mundo que somos discípulos verdadeiros do Senhor. O reino de Deus não pode estar presente na vida da igreja quando o mal não é combatido. A parábola precedida pela pergunta de Pedro ressalta a importância do exercício do perdão. Deve ser constante. Para alguns não é fácil, mas em Cristo tudo é possível. E a igreja tem que e deve atuar dessa maneira. Se Deus nos perdoou quando ainda éramos pecadores, não temos motivo algum para deixar de perdoar aqueles que nos ofendem. A misericórdia deve ser uma constante em nossas vidas e devemos agir com todos de forma misericordiosa, fazendo com que isso predomine em nosso caráter como novas criaturas. Sendo novas criaturas, nascidas em Cristo, estando nele, o perdão deve ser uma constante em nossas vidas. Porque, como relata Pedro, nós não fomos resgatados com qualquer coisa. Nós somos resgatados pelo sangue precioso de Cristo, como está em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meu querido, eu quero que você possa, ao assistir esse vídeo, ter na sua mente que vale a pena perdoar. Talvez um relacionamento que já foi desgastado, que está se desgastando, possa ser reconciliado com o perdão. Uma vida ministerial melhor e maior possa progredir com o perdão, porque o Senhor, Ele nos deu esse exemplo, e dessa maneira precisamos fazer. Quando Cristo lava os pés dos discípulos, Ele fala assim: olha, isso que eu faço com vocês, façai aos outros também como exemplo, que ninguém é maior do que ninguém, e que o perdão precisa ser entregue para que as almas possam ser resgatadas, transformadas, libertadas e salvas em Cristo. Devemos dar o presente que recebemos. Como esse dom gracioso de Deus do perdão foi nos dado, também precisamos ofertar ao próximo de uma maneira agradável, com o coração aberto e voluntário. Sabemos que todos os autênticos discípulos de Cristo, aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor, que têm uma vida pautada no Evangelho, que creem na soberania divina, que aceitam realmente servir ao Evangelho, compreendem de maneira clara que o perdão deve ser dado. Como já disse, os valores no reino são trocados. Aquele que perde é o que ganha, o menor é o maior, o fraco em Cristo é o mais forte. E assim, o nome do Senhor, Ele é enaltecido. Cristo, Ele deve ser enaltecido.
e o perdão deve ser dado. A graça infinita do Senhor, a misericórdia deve ser alcançada a todos os homens, porque é um presente do Pai para nós, que merecíamos a morte. Essa é a grande verdade. Como nessa parábola, aquele credor, o sátrapa, ele merecia a condenação, porque o valor que ele devia era um valor absurdo, incalculável, impagável. Mas a misericórdia do Senhor chegou até ele. Só que ele não foi capaz de repassar isso de todo o coração a um que devia muito menos. Pense nisso, porque já foi lhe ofertada a salvação, já foi lhe concedido o perdão do Senhor, já foi lhe concedido tudo isso. Mas é importante que você também transmita ao seu próximo. Para que a gente possa estar concluindo a nossa lição de hoje, dessa pré-aula, vamos deixar muito claro que o perdão é um dom que foi nos dado. Não merecíamos isso, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos concede. Então, que essa parábola que estudamos nessa lição, ela deve ser lida, compreendida e absorvida, para que possamos evitar todo e qualquer tipo de abuso, de presunção da graça que recebemos do Senhor. Porque se olharmos para trás, também não tínhamos condição de pagar, mas o Senhor nos deu a sua infinita graça. Alguns às vezes querem apresentar um tipo de graça que não precisa ser levada muito a sério. Contudo, a Bíblia ensina a respeito de uma graça que é transformadora, uma graça que é libertadora, uma graça que é conciliadora, uma graça que restaura, que olha para o pecador como sendo um vil e miserável, mas com um potencial, uma pessoa que pode ser restituída, uma pessoa que pode ser limpa e lavada. Então o Senhor quer que cada um de nós possamos transmitir isso de uma maneira muito clara e aberta, porque isso é salutar, isso é bom, isso é o que o Senhor nos pede. Se você foi transformado por essa graça, conseguirá perdoar assim como foi e é perdoado por Deus em Cristo Jesus. Então você, amado, você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo isso, é uma lição muito simples, muito clara e objetiva, que o perdão deve ser concedido. A igreja precisa cada vez mais liberar o perdão, porque é o mandamento que o Senhor nos pede, o novo mandamento nos dou, que ameis uns aos outros, devemos perdoar, liberar o perdão, porque isso é salutar. Por que perdoamos? Porque um dia fomos perdoados e a graça de Deus nos alcançou e somos hoje libertos, novas criaturas em Cristo, para a graça, por meio da graça dele e para a glória do nome dele. Deus abençoe os amados irmãos, em Cristo Jesus, e a paz do Senhor.